Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Agora um alerta: o aumento do número de pessoas com menos de 50 anos que tiveram um AVC. Os casos de acidente vascular cerebral cresceram 44% nos últimos anos aqui no Brasil. Tradicionalmente associado à terceira idade, o AVC, acidente vascular cerebral, agora preocupa também os jovens. O levantamento recente do Ministério da Saúde revela que os atendimentos hospitalares por AVC em pessoas de 0 a 49 anos cresceram quase 45% nos últimos 16 anos. Em 2008, foram pouco mais de 25 mil casos, e em 2024 esse número chegou a 37 mil. E não é só aqui. Estimativas da Associação Brasileira de AVC apontam que, no mundo, cerca de 2 milhões de pessoas entre 18 e 50 anos sofrem um derrame por ano, porque o AVC está atingindo cada vez mais os jovens. Como identificar os sinais e buscar ajuda rápida? E qual é o suporte oferecido pelo SUS para os pacientes que sobrevivem, mas ficam com sequelas? Quem conversa com a gente sobre esse cenário preocupante é a neurologista do Hospital Moriá, em São Paulo, Annelise Riga. Seja bem-vinda, doutora. Eu agradeço aqui pelo convite. Também participa dessa edição do 15 Minutos o repórter do Jornal da Record, Felipe Brandão. Ô Felipe, por que esses crescimentos de casos entre os mais jovens acendeu esse sinal de alerta nas equipes médicas? Seja bem-vindo. Oi, Fara. Oi, doutora Annelise. Pois é, Fara, esse aumento expressivo, quase 45% em apenas 16 anos, acendeu um alerta importante entre os profissionais de saúde. Como você bem destacou, o AVC, que antes era mais comum entre os idosos, hoje atinge uma faixa etária cada vez mais jovem. Muitas pessoas sem histórico familiar ou doenças pré-existentes. Na reportagem que eu produzi para o Jornal da Record, eu conversei com a psicóloga Saviana Rodrigues, de 45 anos. Ela sofreu um AVC ainda jovem e até hoje convive com as sequelas. Perdeu os movimentos dos dedos dos pés e das mãos do lado esquerdo do corpo. Uma consequência que transformou completamente a vida dela. Eu tinha 33 anos, eu era chefe de um setor e aí a minha vida era em volta disso, em volta do trabalho e da casa. E eu não fazia nenhum exercício físico. Fara, prevenir nunca foi tão urgente. E doutora, já que o AVC pode afetar qualquer pessoa, inclusive jovens saudáveis, o que pode ser feito para identificar os sinais e evitar sequelas mais graves? O que a gente tem que sempre lembrar para poder identificar os sinais, Então, a gente tem a sigla do SAMU, que é para a gente poder lembrar esse mnemônico. Então, o S de sorrir, você tem que pedir para a pessoa sorrir para ver se ela tem algum desvio, da rima, se ela está com a boca torta. O A a gente pode lembrar de abraço. A gente pode pedir para a pessoa simular que se estivesse abraçando alguém, abraçando para poder ver se a movimentação está prejudicada, dos membros. O M, que seria música, O M de música. A gente pede para a pessoa falar ou cantar alguma coisa para ver se tem alguma alteração na sonoridade, na voz. E o U, lembrar de urgência. Então, identificou algum desses sinais que a gente falou no começo, a gente tem que ligar correndo, chamar a emergência para poder levar o quanto antes as pessoas para o atendimento devido, atendimento no hospital, porque o AVC, enquanto antes a gente identificar, temos as terapias para poder tratar essa doença. A gente tem que saber que o tempo é cérebro, Então, a gente tem um certo tempo para poder fazer as medidas e evitar as sequelas mais graves. Então, terapias como reperfusões para com trombolíticos, tudo mais, a gente consegue fazer se identificado no tempo certo. Por isso que se a gente conseguir entrar com essas terapias, a gente consegue evitar sequelas mais graves. Doutora, essa maior incidência de AVC entre os mais jovens é uma curva pontual ou estamos diante de uma tendência consolidada? Quais fatores mais contribuíram para essa transformação no perfil dos pacientes? Essa maior incidência de AVC entre os mais jovens, não acredito que seja uma curva pontual. A gente está, sim, numa tendência em aumento, visto as últimas incidências, dos últimos 10 anos. Isso tudo, referente a uma mudança do estilo de vida. Hoje em dia, as pessoas estão cada vez mais sedentárias, não praticam atividade física, trabalhos, muito tempo sentado, a alimentação totalmente hipergordurosa, fast food, uso de substâncias também, drogas, tabagismo,
tudo isso tem aumentado entre os mais jovens e isso causa com que aumente, né, os fatores de risco para poder ter essa incidência maior dos AVCs nos jovens. Quando a gente fala de fatores de risco, o que tem mais peso hoje, doutora? Questões metabólicas, como diabetes e hipertensão, ou hábitos contemporâneos, como sedentarismo, excesso de telas, alimentação ultraprocessada ou estresse crônico, por exemplo? Quando a gente fala dos fatores de riscos, né, Fara, o que tem mais peso hoje, a gente pensar os fatores tradicionais, os fatores de riscos tradicionais para o AVC, como hipertensão, diabetes, esses são consolidados, né? Então, são os que realmente são os fatores mais evitáveis do AVC e que contribuem com o maior risco de ter a doença. Quando a gente combina com esses hábitos contemporâneos, né, de sedentarismo, excesso de tela, alimentação com super gordurosa, hipercalórica, o estresse crônico que também gera uma quantidade aumentada de inflamação, né? Isso multiplica muito mais o risco da doença. É comum associar o AVC a idosos, mas os sintomas podem ser os mesmos em pessoas jovens, doutora. O que muda na apresentação clínica de um paciente mais novo e o que costuma atrasar os diagnósticos? Fara, é comum associar o AVC a idosos porque os idosos já geralmente, né, tendem a ter um acúmulo já de comorbidades. Então, hipertensão, diabetes, colesterol alto, que são todos fatores de risco para o desenvolvimento dessa doença cerebrovascular. Pensando, né, nessa fisiopatologia, os sintomas, eles são os mesmos, porque há um interrompimento no fluxo da artéria cerebral que causa o AVC, seja ele isquêmico, quando entope, ou hemorrágico, quando extravasa. Então, essa falta na perfusão cerebral causa, né, a morte, né, dos neurônios daquela região, então a isquemia, e dependendo daquela região afetada, ele vai ter os déficits, as alterações clínicas que a gente vê no AVC. Então, seja uma perda de força no braço, na perna, um desvio de rima, que seria a boca torta, um formigamento no braço, tontura. Um paciente mais novo, né, pode atrasar o diagnóstico porque pode ser confundido com ansiedade, estresse, alguns sintomas assim mais inespecíficos e geralmente eles tendem a irrelevar, né? Isso que é preocupante, por isso que é importante também sinalizar todos os sintomas, sinais e divulgar para a população para estar sempre atento a esses sinais clínicos. Agora, doutora, mesmo pessoas aparentemente saudáveis com estilo de vida ativo podem sofrer um AVC. Existem condições silenciosas, como malformações vasculares ou doenças autoimunes que podem explicar esses casos? E sim, né, mesmo pessoas que aparentemente são saudáveis, fazem atividade física, têm uma boa alimentação, uma rotina controladinha, elas podem sofrer de um AVC se tiver alguma doença cardiológica oculta, né, uma formação vascular, como você disse. A gente fala bastante de alterações hematológicas, trombofilias, que seriam tendências a formar coágulos, né? Então é importante que, se há histórico familiar, se há alguma condição que indique a presença dessas alterações de doenças mais genéticas e congênitas, que a pessoa faça uma investigação para poder prevenir de ter um AVC. No caso do AVC, a urgência salva neurônios. O que é essa janela terapêutica, doutora, e como ela impacta no prognóstico? Estamos conseguindo fazer a população entender que cada minuto conta? Essa frase da urgência salva neurônios, né, que a gente fala de janela terapêutica, é porque pelos estudos, né, a gente tem um tempo estimado de 4 horas e meia para poder, a partir do início dos sintomas do evento do AVC, podemos aplicar uma medicação que vai praticamente dissolver o trombo, né, que seria uma terapia trombolítica para a gente poder dissolver esse trombo. Então, o tempo é cérebro, neurônios, a urgência salva neurônios, né? Isso a gente acaba, sim, impacta bastante no prognóstico, né? E a gente precisa reforçar isso para a população, que cada minuto conta, porque tempo é cérebro, né?
Então, cada minuto que passa, tem um neurônio morrendo, tem uma parte do seu cérebro que está isquemiando. Quanto antes a gente conseguir identificar e enviar o paciente para a terapia reperfusional, né? Então, no caso do AVC isquêmico, para a gente poder aplicar essa medicação que vai dissolver o trombo, melhor vai ser o prognóstico do paciente, né? Então, melhor vai ser a recuperação dos déficits, porque a gente vai estar desobstruindo, né? A gente pensa como se fosse um cano entupido e a gente conseguir desentupir esse cano em um determinado tempo. Então, quanto antes a gente conseguir fazer isso, melhor para evitar inundações e tudo mais. Então, a gente realmente é importantíssimo essa questão do tempo. Após a fase aguda, começa um segundo desafio, a reabilitação. Doutora, que tipo de suporte multidisciplinar é fundamental para que o paciente recupere o máximo possível das funções afetadas? Felipe, após a fase aguda, começa uma nova jornada aí, né? Uma nova e grande jornada, que é a reabilitação, como você disse. É muito importante a presença de uma equipe multi, como fisioterapia, fono, nutricionista, psicologia, para que a gente consiga dar o suporte adequado a um paciente que sofreu do AVC e para que ele consiga recuperar, né? Fazer a reabilitação das funções que foram afetadas. Então, se ele perdeu a mobilidade de algum certo membro, é importante que o fisioterapeuta estimule, evite a atrofia, né, dos membros afetados, consiga fazer alguma atividade mais elaborada. Terapia ocupacional também, para ajudar nas dificuldades do dia a dia e fazer as adaptações necessárias. A fono, para quando afeta a parte da fala, né? Então, para poder fazer essa reabilitação tanto da fala, às vezes quando compromete a deglutição, dá uma disfagia, também é importante. Psicologia, para poder fazer o apoio necessário emocional da parte psicológica, né? Como se fosse uma pessoa que sofreu um acidente, né? Ela teve uma perda. Então, também é muito importante esse apoio emocional. Como é que funciona, doutora, a linha de cuidado do AVC no SUS? A estrutura é adequada para lidar com essa crescente demanda de que a gente está falando aqui, em cima dos pacientes jovens? No SUS, existem, né, alguns hospitais de referência, principalmente na Grande São Paulo, né? O Hospital das Clínicas, Santa Casa de São Paulo. Eles possuem um programa AVC para poder fazer o tratamento na fase aguda e posteriormente encaminhar e seguir junto a fase de reabilitação, né, com fisioterapia, fonoterapia ocupacional. Existem os centros de reabilitação da Lucy Montoro, todos eles voltados, né, para poder recuperar e reabilitar essa pessoa, né, para poder voltar à sociedade. Agora, no caminho da prevenção, doutora, que medidas práticas e eficazes podem ser adotadas no dia a dia para se afastar esse risco de AVC antes dos 50 anos de idade? O que eu costumo orientar, então, no consultório, né, para diminuir esse risco de AVC. A gente sempre orienta, né, o estilo de vida saudável. Então, ter um horário de sono adequado, controle e manejo do estresse. Então, se tem uma rotina muito estressante, tentar saber lidar com isso, né? Então, psicólogo, se precisar, medicamentos, alimentação, né? Então, uma alimentação mais equilibrada, evitar muitos carboidratos, alimentos ricos em gorduras e processados, industrializados, tentar comer o mais saudável possível, uma proteína, um vegetal, né? E também a atividade física, que hoje em dia a maioria fica no escritório, sentados, imobilizado. Oriento muito, né, a prática de, pelo menos a gente fala 30 minutos, né, por dia, de alguma atividade física mesmo, que não é andar, caminhar até o trabalho, é a prática de o tempo reservado para a prática de uma atividade física programada, tá? E evitar o uso de abusos de bebidas, né, alcoólicas, uso de drogas, tanto lícitas quanto as ilícitas. Evitar o tabagismo. Tudo isso, né, mudando, a gente diminui bastante os riscos para ocorrer um AVC em jovens.
Termina agora a edição 1188 do podcast 15 Minutos. Eu agradeço a participação de Annelise Riga, neurologista do Hospital Moriá, em São Paulo. Obrigado, doutora. Obrigada, viu? Agradeço também a presença do repórter do Jornal da Record, Felipe Brandão. Obrigado, Felipe. Muito obrigado, Fara. Obrigado, doutora, pela participação. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Amanda Fuzita, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você acompanha o 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!